E a questão do método, né? Você tem que, primeira coisa, conhecer os métodos, se informar sobre o mercado, quais são as estratégias que eu tenho disponível para poder vender na internet. Aí você vai entender que tem o perpétuo, tem o lançamento, hoje em dia Funis muito americanos. Funis americanos, hoje em dia muito forte a implementação de times comerciais, um dos métodos de vendas mais tradicionais e um dos mais eficientes que tem na história, só que ele não escala igual um lançamento, por exemplo, ou igual um perpétuo que tá vendendo no automático ali todo dia. A implementação de time comercial, geração de demanda para esse time é uma forma de perpétuo também, só que você tem uma probabilidade de conversão muito maior pela própria estrutura desse método, né? Que você tá trabalhando a pessoa ali no 1 a 1, você tem muito mais poder de mapeamento, quebra, antecipação de objeção, geração de valor, agregação, adaptação de oferta para a necessidade específica daquela pessoa. O digital tá implementando, assim, muito rápido time comercial para vender principalmente produtos de alto ticket. Então você vê que o problema não são os métodos de venda. Todos eles funcionam. Fórmula funciona, ladeirinha funciona, micha funciona. Todos os métodos de vendas que você... Cara, mas você tem que insistir naquilo ali por um tempo. Então, dos grandes motivos que eu vejo de fracasso miserável na internet são as pessoas que colocam toda a energia e esperança no método de venda e não fazem uma coisa que é extremamente importante, que é o quê? Preparar o terreno para poder executar o método. Que é o quê? Criar a base do seu negócio digital. Porque se todos os métodos funcionam, por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Fracassam miseravelmente. Por quê? Por que será? O que tem de diferente da pessoa que consegue usar um método de venda e ter sucesso e de outra que usa o mesmo método, a mesma fórmula e não consegue ter sucesso? Tem vários fatores aí. Mas um dos fatores que a gente percebe no decorrer dessa nossa jornada, principalmente mentorando outros negócios há mais de 5 anos, é a falta de preparação da base dos elementos de um produto digital de sucesso para poder plugar o método de vendas. Tanto é que na nossa metodologia, no M10, nos 10 elementos, o método de vendas é o elemento número 10. É a última coisa que a pessoa vai fazer. Primeiro ela vai preparar o quê? Toda a base e terreno para poder conseguir construir a narrativa em cima daquele produto. Porque todo método de vendas é uma narrativa. Todo método de vendas é um projeto de copy no final das contas, né? E aí, sem querer, né, entrar no mérito se copy é bom, se copy é ruim, gatilho. Não vou entrar nas questões técnicas, pelo menos por enquanto. Mas no final das contas, você precisa de construir o quê? Comunicação, narrativa. E o método de vendas, ele vai focar muito na estratégia e na estruturação de um produto para ser vendido. Alguns vão te dar até alguma noção de como estruturar, por exemplo. Vamos usar alguns termos de mercado. Persona, promessa, sim. Mas muitos vão parar por aí. Persona, promessa, alguma coisa ali de posicionamento, às vezes um inimigo em comum. Mas não com tanta profundidade, né? Mas se você trabalhar, fizer um para casa de conhecer os elementos que fazem um produto ter sucesso, trabalhar esses elementos para poder imputar isso dentro de um método de venda, vocês vão ver que todos os métodos de venda funcionam. A gente usa todos na mão na massa. A gente tem funil, a gente tem perpétuo, a gente tem lançamento, a gente tem side sales, a gente tem venda no 1 a 1, reunião de venda. Então, tudo funciona. Qual que é a diferença? A forma com que você constrói os elementos para poder usar nesses métodos de venda. Por exemplo, fazendo uma analogia com pão. O quão saudável pode ser um pão ou não no que tange a questão do alto índice glicêmico. Um pão francês, por exemplo, esse pãozinho que você compra na padaria, ele é um pão com alto índice glicêmico. Isso pode trazer, né, Nath? Nath pode até falar melhor do que eu aí, porque tá no nicho de emagrecimento desde que a gente começou em 2017. Começamos, inclusive, né, com a Nath, lançando a Nath no nicho de emagrecimento. Acho que em algum momento a gente vai trazer essa história aqui para poder falar sobre isso, né? E um pão de fermentação natural, que leva aí 48, 72 horas para poder fermentar. Todos são feitos com o mesmo ingrediente. A base do ingrediente é o mesmo, farinha de trigo. Por que um pão faz tão mal se você for olhar friamente e por que um outro faz muito menos mal e sendo em alguns momentos até benéfico para a saúde? O ingrediente base é o mesmo. O que variou na produção de um e de outro? Basicamente o processo de fermentação. Um pãozinho francês, por exemplo, você vai levar ali horas. Eles se dão 2 horas, 3 horas, mas são questões de horas para ele poder estar fermentado e já estar pronto para vender. Um pão de fermentação natural vai levar um tipo de fermento biológico ali, que são lactobacilos, e vai diminuir altamente a carga glicêmica da farinha de trigo, sendo um pão que pode ajudar até na longevidade. Tem estudos provando aí, em comunidades na Itália, onde a base da alimentação são pães de fermentação natural, pessoas longevas vivendo mais de 100 anos. E outras, onde o consumo de pão faz muito mal, podendo gerar doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, o alto consumo. Mas o ingrediente base é o mesmo. O que mudou? A forma de preparo. E aí que eu falo muito, o que muda entre um negócio digital que alcança
alcança o sucesso e outro que não alcança o sucesso, que falha miseravelmente? A preparação desses ingredientes, o que eu chamo de elementos, que são, na minha visão e na visão da mão na massa, né, baseado na metodologia, são os 10 elementos de um produto de sucesso em vendas. A forma com que você, o tempo que você... O Caio abriu aqui falando esse podcast que detalhes importam, essa é uma frase que a gente repete, né, Caio? Dentro da mão na massa, consistentemente, praticamente todos os dias. Esse é o jogo do detalhe. Os detalhes importam muito. Então, a forma com que você vai manipular, a receita é a mesma. Todo mundo tem acesso lá, a mesma receita, a mesma fórmula. Alguns têm sucesso, outros não. Porque alguns seguem a receita muito bem, preparam os ingredientes com mais cuidado, com mais atenção, com mais profundidade. E outros não. Outros colocam a sua esperança totalmente no método de vendas, vão lá, não dá certo, o que eles falam? Método não funciona, fórmula não funciona, o perpétuo do fulano não funciona. E o que ele faz? Parte para outra. E aí fica nessa loucura de colocar e achar que a bala de prata está no próximo método de vendas milagroso, revolucionário do marketing digital. E toda hora tem alguém que sabe disso e se aproveita disso. A nova fórmula, a nova versão 4.0, 5.0. Tudo bem, métodos evoluem e melhoram. Mas ele não é, por si só, o único ingrediente da sua fórmula que vai fazer com que você tenha sucesso. Existe muito mais coisa para trás. Se você não se atentar, você pode virar estatística. Virar uma dessas pessoas, desses negócios que falha miseravelmente porque está colocando a sua esperança no método de vendas. E aí vem outros elementos também e outros fatores. Não é só isso que sabe? Não é só isso. Isso é uma das coisas que a gente mais percebe, né? Aí esperar porque eu já tentei o fórmula, porque eu já tentei não sei o que, já tentei fulano, ciclano, nada funciona pra mim. Quando você vai ver, cara, a estrutura da pessoa, a tal da congruência, da linearidade, do arco narrativo, tá tudo torto. Nada conversa. A pessoa é confusa até pra ela não consegue explicar o próprio produto. Pra ela, você faz uma pergunta simples, cara, que problema você resolve com seu produto? A pessoa fica travada durante 2 minutos, ela não consegue te responder. Como que uma pessoa dessa vai conseguir explicar para 100 pessoas de uma vez, para 500, para 1.000, que esse é o poder dos negócios digitais, das estratégias digitais, você falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo? Como que você vai explicar de forma clara e fazer as pessoas entender que você tem o melhor produto para poder resolver o problema delas? Até porque as pessoas não compram o melhor produto, os melhores produtos. E já está comprovado. As pessoas, elas compram o quê? Os produtos que elas conseguem entender. Ou seja, o que tem embutido aqui atrás? Clareza. As pessoas compram clareza. Então, o poder de trabalhar previamente os elementos que vão construir a sua comunicação, a sua narrativa de venda, o segredo está aqui. E aí vem outras técnicas de distribuição, aumento de audiência, de relacionamento. Aí são outras questões que fazem parte também. Mas a questão do método de vendas eu vejo que é um ponto assim, crucial para muita gente que desiste, que se frustra e que sai desse jogo, né? E outros pontos são mentalidade, persistência, entender que existe um tempo para as coisas darem resultado. E as pessoas ficam olhando muito pro lado, mas fulano conseguiu de primeira. Tá, cara, mas você tem que ir lá entender o que fulano fez. Fulano, às vezes, já tinha uma audiência reprimida. Fulano, às vezes, já era referência no físico em um determinado segmento. Fulano, às vezes, tem um magnetismo maior do que você, que é outra coisa que tem que ser levada em consideração também. A habilidade do expert de frente às câmeras, a habilidade da pessoa transmitir a mensagem, o magnetismo. Algumas coisas podem ser treinadas e outras, infelizmente, não. E é para todo mundo? Está disponível para todo mundo, mas não vai funcionar 100% para todo mundo. Então, tem muita coisa envolvida que também ajuda um negócio a fracassar miseravelmente. Mas eu vejo aí a busca do próximo método de vendas, bala de prata, que vai mudar a realidade, sendo a porta de entrada. Um dos principais fatores das pessoas se frustrarem porque não tem resultado e pular para o próximo, se frustrar com o próximo, se frustrar. Porque o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você faz meia boca aqui, você vai fazer meia boca no próximo, você vai fazer meia boca no outro. E às vezes você nem tem a noção. E às vezes você nem tem a noção de que você está fazendo isso dessa forma. Né? Porque você está tentando ali, às vezes, seguir um script, né? Mas, cara, o olhar, o nível de profundidade que você vai descer para poder refletir aquilo para o seu negócio vai fazer toda a diferença. Por isso que a gente defende muito. Detalhes importam muito nesse jogo, principalmente para poder ter sucesso. Você tem que ser uma pessoa obcecada por detalhe, obcecada por melhoria contínua. Tem que desenvolver paciência e persistência, principalmente de repetir a mesma coisa durante muito tempo. Porque um outro erro que as pessoas cometem também, elas vão lá, fazem, deu certo, sabe o que elas fazem? Mudam. Por quê? Por que você mudou? Quantos debriefings de aluno? O que é debriefing? Debriefing é um momento que você tira para poder analisar um resultado, seja seu, seja de um cliente, de um aluno, para poder entender o que funcionou e o que não funcionou, o que precisa ser melhorado. E muitas vezes a gente, cara, ia lá, desenhava, porque no nosso programa de aceleração,
que é a nossa mentoria, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, né? É totalmente diferente de uma mentoria, porque a nossa postura é uma postura ativa e não uma postura reativa do mentor, igual na maioria das mentorias. Mas para poder facilitar o entendimento, é o nosso grupo de alunos onde a gente guia e orienta essas pessoas através de um plano individualizado, personalizado, para elas conseguirem o objetivo que elas vieram buscar no digital. O que é muito comum? A gente vai lá, desenha estratégia, a pessoa vai, faz, valida. O que ela faz na sequência? A gente fala assim, repete, ela vai lá e muda. Mas ela não te fala. Aí quando você vai fazer o debriefing, você fala assim, mas por que você mudou tal coisa? Porque eu achei que, achei que ia ser melhor se mudasse. Achei que se eu não mudasse ia ficar repetitivo. E com todas as orientações de você falar assim, não mexe em nada, repete. As pessoas vão lá e mudam. Às vezes, né, são gênios, né? Querem pegar métodos já validados aí há anos que funcionam e colocar o seu dedo lá para poder mexer. Então, essa natureza humana de querer ficar mudando as coisas é um dos grandes fatores também que faz as pessoas pegarem algo que estava indo muito bem e jogar para água abaixo. Então, você precisa ter o quê? Persistência, cara, e paciência para poder repetir até dar certo. Fazer pequenos ajustes, melhoria contínua. E aquilo que está funcionando, você não para. Não para o que está funcionando. Você quer testar algo? Você quer testar a sua genialidade? Você quer dar vazão para a sua criatividade? Coloque isso em paralelo. Teste isso em paralelo. E se você tiver retorno, resultado positivo daquilo, aos poucos você vai virando a chave. Mas não muda, não. Não pivota tudo de uma vez, não. Que é um dos... Gente, pode parecer besteira isso aqui que eu tô falando, mas é um dos principais problemas que a gente detecta com alunos e às vezes com cliente, onde a gente tem um maior controle da execução. A pessoa vai lá e mete o dedo, ela mexe, ela muda. Você não consegue ficar... Imagina, toda hora você muda uma estratégia, toda hora você troca. Como é que você vai melhorar isso continuamente para poder chegar na excelência? E coloca uma meta, né? De pelo menos chegar em um determinado resultado para depois você mudar. Porque que a gente entende, né? Existe um processo de maturação. Então, você tá... Na nossa visão, para fazer um negócio chegar a 6 dígitos, é copy. Para chegar em múltiplos 6 dígitos, é copy. Para chegar nos 7 dígitos, é estrutura. Então, o que você vai, ao longo do caminho, né, com vários lançamentos, né, com tudo isso acontecendo, você vai ganhando o quê? Maturidade, expertise. E aí, mais na frente, você vai ter capacidade, se quiser fazer algum ajuste, você vai conseguir. Porque você vai conseguir entender tudo que você faz, você consegue olhar para o negócio e entender, se eu ajustar tal ponto, pode ser que isso aconteça, você vai conseguir medir os riscos de você fazer um ajuste, uma análise. Só que as pessoas querem fazer isso no início. Então, cara, você quer mexer? Beleza, mas coloca uma meta. Enquanto eu não faturar meus primeiros 7 dígitos, eu vou insistir no mesmo produto, eu vou fazer apenas pequenos ajustes ali para eu conseguir ajustar e escalar o meu negócio. Então, só que as pessoas fazem, não, elas conseguem, vão lá, fazem vários lançamentos, às vezes não tem resultado. Na hora que ela consegue o primeiro resultado, por exemplo, investi 10 mil, voltou 30. Cara, é a hora que ela entendeu que aquilo ali já tá bom para escalar. Aí é a hora dela investir mais em tráfego e fazer pequenos ajustes somente para melhorar esse resultado. Só que ela quer mudar naquele momento.